assim o texto. Chegando-se eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entretanto, em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo então, livres os filhos, não é? Mas para que os que não vos escandalizemos, vamos ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Pai, nós estamos diante da tua palavra e queremos aprender, queremos sem dúvida compreender o que tu nos queres ensinar com toda esta verdade que aqui vem revelada nas Escrituras há 2000 anos atrás. Queremos pedir a tua sabedoria, que uses o teu servo para que a tua palavra possa produzir fruto em nossa vida, a tua palavra seja alimento para a nossa alma, a tua palavra possa ter o poder de nos transformar a fim de vivermos conforme tu queres. Toma para ti toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Sempre todas as igrejas gostam de falar de dinheiro. É ou não é? Dinheiro. Porque sem ele não se paga as rendas, não se pode fazer obra social, não se pode pagar salários, não se pode pagar água e luz, etc. por aí fora. Poucas igrejas se preocupam em ensinar o que Jesus aqui está a ensinar. Parece que é menos relevante do que a outra parte. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas não, só Mateus, só para vocês perceberem, só Mateus fala de impostos. Não há nenhum texto que venha revelado nos Evangelhos de Jesus que alguém se preocupasse com este texto. Talvez porque Mateus era cobrador de impostos, não é? Ele cobrava os impostos e, como tal, ele também teve... Não foi a ele que Jesus explicou. No fundo, todos ouviram. Mas foi direto a Simão. Há quem diga que Simão era endividado antes de ter Jesus. O filme The Shows mostra isso. Mas não sabemos se é totalmente verdade. Mas há quem diga... Para já, Pedro era muito cabeça no ar, não é? Simão, Pedro. Mas é interessante que Pedro é muito parecido com muitos de nós. Só que nós empurramos para ele. Ele lá que negou Jesus, ele lá que puxou da espada para matar o outro, arrancou-lhe a orelha, ele lá que tinha as respostas na ponta da língua. Era o nosso homem do defeito, não é? O Pedro é o defeituoso. Mas Pedro era o homem que talvez nos ajuda a melhor conhecer, às vezes, a nós próprios, não é? E é interessante nós vermos este texto. Para mim, este texto é interessante. Poucas vezes preguei sobre ele. Vou lá mirando uma explicação ou outra. O tema desta manhã é a provisão de Deus, vivendo corretamente diante de Deus e dos homens. Não é só, a nossa preocupação como cristãos, não é só viver corretamente diante de Deus. É também diante dos homens. Porque quando Jesus tem esta ação de Pedro ir pescar um peixe, milagrosamente ele tinha lá esta moeda que representavam impostos dos dois, não é em vão que Jesus faz isto. Jesus não faz isto para mostrar que ele é milagroso, que todo mundo sabia. Jesus não faz isto para mostrar que ele é o maior. Jesus faz isto para mostrar que tipo de vida nós devemos viver. A forma certa em relação ao nosso exemplo financeiro com Deus e ao nosso exemplo financeiro com o Estado. É verdade que o Estado hoje cobra, que é um disparate. O primeiro cobrador de impostos que estabeleceu os impostos foi José. Quando o Egito teve 7 anos de fome, em que as terras foram dadas, devolvidas, entregues ao Estado, José criou o imposto de 20%. Hoje não se paga 20%. Hoje paga-se que é um disparate. Mais de metade do que ganhamos, se formos analisar, é para impostos. Mas, independentemente disso, nós estamos perante uma explicação pública
que Mateus, para ele é relevante e os outros apóstolos não escreveram, então ele, numa explicação pública, o próprio Cristo, como o próprio Mateus, ele diz que esta situação é algo importante, enfrenta uma situação prática. O imposto a Deus, e aqui nem fala do imposto peço desculpa, aqui nem sequer fala do imposto a Deus, fala do imposto a César, ao governo. É um milagre discreto, eu creio que a multidão não viu, talvez só os discípulos. É uma moeda, esta moeda na boca do peixe suficiente para pagar o imposto dos dois. Este episódio nos mostra como Deus supre nossas necessidades quando vivemos em justiça diante de Deus e dos homens. E ensina princípios espirituais que percorrem toda a Bíblia. Viver corretamente diante da lei e diante de Deus. Não é só diante de Deus que temos que viver corretos. É também diante da lei. Eu sou um mártir a pagar impostos. Mas, por obediência a Deus, claro que eu luto para ser correto. Embora todos temos telhados de vidro. Basta tu trabalhares 1 hora para alguém sem cobrar e sem pagar imposto, já estás errado. E todos nós temos erros. Mas o que Jesus quer também é, como diz a Bíblia, não sejas demasiado justo a teus próprios olhos. Agora, o que é importante hoje reter é que nossa vida deve ser pugnada por viver de uma forma coerente e correta. Jesus afirma que os filhos estão livres. Ou seja, o filho do rei não paga imposto. Jesus era o dono do mundo. Jesus era o criador dos céus e da terra. Jesus era aquele que não tinha que pagar, mas ele quis pagar. Porquê é que Jesus quis pagar? Para nos dar exemplo. Então, este exemplo, Mateus 22 diz, em Mateus 22, 21, Jesus volta e reforça, não já neste texto, mas noutro um pouco mais à frente, porque alguém deve ter ouvido alguma coisa e veio questionar Jesus e até tentá-lo sobre a questão de César, a questão do pagar a César, deve-se pagar tributo ou não. E Jesus disse, em Mateus 22, 21, dá, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E esta é a postura que devemos ter. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Hoje o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e o Ministro das Finanças vai ficar feliz com a pregação da ICIR, porque hoje vamos incentivar os irmãos a ser corretos, porque é bíblico, é verdade. Então, em Romanos 13, 7, a Bíblia diz que dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Honra. E honra. A quem honra, honra. Ou seja, nós temos que dar o que é justo a cada um. Olha, a Bíblia diz, não devais coisa alguma a não ser o amor. Então, esta questão dos impostos não parece nada evangelístico. Nenhuma mensagem atrativa para a igreja crescer. Parece que hoje é mais difícil a igreja crescer com uma mensagem destas. Haver mais pessoas interessadas em fazer parte da ICIR, porque esta mensagem não é atrativa. Mas a verdade é que é bíblica. É ou não é? E nós, como cristãos, irmãos, devemos nos preocupar para que a nossa vida, como diz a Bíblia, possa a nossa vida andar com cara descoberta, dizia o apóstolo Paulo. Não é certo viver sem pagar impostos. Não é certo viver sem dar a Deus o que é de Deus. Não é certo não pagar as nossas dívidas. Não é certo não honrar a nossa palavra. Porque, de acordo com o texto, Romanos 13:7, dai a cada um que deveis. E se eu devo a minha palavra àquela pessoa, devo cumpri-la. Se eu me comprometi com um determinado serviço, eu devo fazê-lo. Se eu fiz alguma promessa a alguém, eu devo cumpri-la. Porque, de outra forma, estou a errar, a pecar contra Deus. Porque a nossa postura como cristãos não é só diante de Deus. Isso é um problema meu, eu há que faço como eu quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é verdade. Jesus até um dia perguntou, o que dizem os homens sobre mim?
Jesus estava interessado em saber o que é que diziam. E a gente encontra em todo o contexto, nós encontramos que falam bem e mal de Jesus. Claro que ninguém vai falar, ninguém pense que vai agradar ao mundo inteiro. Faça o que fizer um político, um religioso, um cristão normal, faças o que fizeres, certo, vais ser criticado. Jesus foi criticado. Aliás, a sua condenação é fruto de mentiras, é fruto de inveja, é fruto de muita coisa boa que ele fez que transformaram em má. Mas a vida é assim, e isso só para nos ensinar que nós temos que estar preparados para tudo. Provérbios 3,4 diz: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Quando? Quando nós vivemos de forma correta. É necessário achar graça de Deus diante dos homens e do próprio Deus. E nós só iremos, irmãos, achar graça diante da sociedade que nos rodeia se lutarmos por ser pessoas corretas. Muita gente fala mal de Ló. Ló, aquele homem que escolheu segundo a opção que ele podia ter, a opção mais lucrativa. Jó, ele realmente achou que escolhendo determinadas terras, as tais de Sodoma e de Gomorra, aquelas terras porque eram muito boas à vista e davam e produziam muito bom fruto para o gado. Então ele escolheu o que ele quis. Abraão ficou com o que ele não quis. E vimos Abraão a ser abençoado e Jó a ter graves problemas. Ló, peço desculpa, obrigado. Ló teve vários problemas. E o que é que acontece? O que é que a gente aprende? A Bíblia fala que Ló era um homem justo. E até julgava a geração ao seu redor. Embora condenado de perder tudo o que tinha, mas que era um homem que pugnava por ser justo. De tal forma que ele era consultado para resolver situações dos homens da sua geração. A igreja precisa ser olhada pelo mundo como gente justa. Gente correta. Gente com equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro. Nós não podemos ser olhados como mentirosos. Não podemos ser olhados como pessoas que não cumprem os seus deveres cívicos. A igreja tem que ser as melhores pessoas que há no mundo. Se não formos as melhores pessoas que há no mundo, é porque não somos igreja. Alguém me está a ouvir? Alguém me quer ouvir nesta manhã? Irmão, ouça com muita atenção. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio na nossa vida. E o mundo tem que olhar para nós e ver, não gosto dele. Uma vez tive uma senhora que eu sou cliente, compro algumas coisas, até gostava que ela ouvisse a meditação, e ela, quando eu lhe peço um determinado artigo, material lá para a obra que eu estava a fazer em Espírito, e ela descuida-se com o telefone, não desliga. E eu conhecia-me há muito pouco tempo. Eu sempre brinco, gosto muito de brincar com as pessoas, estou sempre na paródia. E ela diz-me assim, não sei porque não gosto deste homem. De mim. Nem sabia que eu era pastor. E eu, claro que achei muita piada. Eu disse, não gostas, mas um dia vais gostar. Vais ser uma pessoa que vais ter apreço por mim. E passou-se uns meses e fui lá fazer uma encomenda de novo. E olho para ela, e ela diz não sei o quê, e eu digo, eu sei que você não gosta de mim. Eu sei que você disse isso no telefonema que eu lhe fiz. Ai, você ouviu. Ficou, a mulher mudou de cor. Mas não se preocupe que eu não me importo, não gosto de mim. Mas olha, um dia destes vai gostar. Vai ter apreço por mim, fico descansada. E assim foi, e anos depois, se ela me apanha no café, paga-me o café. Se ela me apanha no guia, paga-me o pequeno almoço. Ela luta para ser, embora uma pessoa um bocado seca, um bocado rude, às vezes nas palavras, devido ao trabalho, a cabeça cheia, mas tornou-se uma pessoa agradabilíssima. Nós, irmãos, não temos que ficar chateados por desconfiarem de nós. Nós não temos que ficar chateados por as pessoas não acreditarem em nós. Se elas duvidaram de Jesus, também vão duvidar de nós. Mas o que a Bíblia nos ensina é que depois de provarmos quem somos, as pessoas vão mudar a sua postura connosco.
Eu não tenho que impor ser sério. Eu sou sério. Não diga isso. Você é sério não só porque é fiel a Deus, mas também é fiel com a sua palavra, é fiel com os seus compromissos, é fiel com o seu governo. Amém? Só assim os milagres de Deus podem acontecer. E se alguma coisa este texto me ensina, não é? É que confiar em Deus, em obediência, faz com que Deus faça milagres para que haja provisão. Foi isto que ele fez. Ele fez um peixe engasgar-se com uma moeda para pagar os impostos. Um peixe miserável lá no meio do mar engasgou-se com a moeda de alguém que num barco deixou cair e assim aconteceu. E serviu para pagar os impostos. Confiar na provisão. O cristão, irmãos, não está acima da sociedade, mas cumpre o seu papel de integridade. Confiar na provisão de Deus. Jesus mostra que Deus pode prover exatamente o que precisamos, da forma até sobrenatural, sem desperdício, sem falta. Deus não quer que tu tenhas nem a mais nem a menos, mas o suficiente. Amém? Se temos a mais, o a mais também serve para partilhar. Aquele que só pensa coçar para si. Aquele que só pensa receber e não partilha, também não vai ter a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é sermos bênçãos uns para os outros. Nós seremos abençoados na medida em que abençoamos o nosso próximo. Tal como a misericórdia, sede misericordiosos. Tal como o perdão, sede perdoadores. Tal como qualquer área na vida, a nossa provisão vem de Deus. Nada do que eu tenho, nada do que eu conquistei, nada do que eu sou, posso dizer que é mérito meu. Eu posso ter abraçado a causa de Deus, mas o que eu tenho e o que eu sou e o que eu represento, só posso agradecer-lhe. Aquilo que eu não consegui ser, por falta de fidelidade, por falta de coragem, só posso agradecer a mim mesmo. Mas as minhas conquistas são como aquelas coroas dos 24 reis. As minhas conquistas são para depositar aos pés do Rei dos Reis. Deus, o peixe com a moeda, é uma ilustração perfeita da suficiência providenciada por Deus. Em Gênesis 22:14, a Bíblia diz: o Senhor proverá. Abraão, Isaque e Jacó, eles puderam ver que Deus proveu as suas vidas. Quando chegamos a José, filho de Jacó, nós vemos como Deus pôde usar Jacó, ou melhor, José, para que não houvesse a morte da fome no mundo. E o que aconteceu, irmãos, foi que Deus proverá. Quando Deus disse a Abraão: dá-me o teu filho, e não tinha o cordeiro, não havia cordeiro. O filho, que era o futuro cordeiro que Deus ia lhe pedir, ele só viu, ele acartou a lenha, porque o pai já era velho, ele subiu a montanha, e quando chegou ao lugar do altar, ele pôs a lenha, o próprio filho, e se deitou sobre ela. Mas quando Abraão mostrou a Deus que confiava em Deus, porque a nossa infidelidade é a nossa falta de confiança. A nossa atitude errada para com o Estado, como Jesus disse, para como muitas vezes Deus é a nossa prova de que não confiamos plenamente em Deus. Mas quando Abraão ia para matar o seu filho, Deus deu um cordeiro e não deixou matar. E Deus disse: agora sei que não me negas nada. Amados, Deus quer olhar para nós e Deus quer ser o nosso provedor. O teu provedor não é a tua sabedoria, o teu provedor não é a tua capacidade, o teu provedor não é a tua inteligência para os negócios, o teu provedor é o Senhor. Salmo 37:25 diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Todo aquele que procura uma vida de justiça, uma vida de ser correto diante dos homens e diante de Deus, pode ter a certeza: Deus cuida de nós. Alguém concorda comigo? Deus cuida. Nunca vi, dizia o salmista, vi, e ele sabe o que é que falava: o desamparado, o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão.
2 de Coríntios 9:18, neste contexto de confiar na provisão de Deus, diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. É curioso, não é? Deus diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós o quê? Toda, diga comigo, toda a suficiência. Oh, meu amado, você se entregar o seu coração a Jesus, e se você deixar Deus guiar o seu coração, se você deixar Deus guiar os seus passos, Ele vai lhe dar toda a suficiência. Diga comigo, toda. Toda. E é então que nós possamos aprender isto. Quando Jesus dizia em Mateus 6:33, Jesus falava para gente que estava ansiosa, gente que estava muito preocupada com o dia de amanhã. Os próprios discípulos, eles viviam preocupados, porque Pedro e os mais diversos, trabalhavam na pesca. O Pedro era um pescador do Catano, nunca pescava nada. Conseguiu pescar o peixe com a dracma, e quando ele só conseguiu pescar quando Jesus mandou pescar. Vá, manda. Porque todas as vezes que Jesus chegou ao pé dele, ele não tinha pescado nada. Mas era pescador, diz a Bíblia, não é? Vamos acreditar, mas ele era um mau pescador. Porque as duas grandes vezes, quando Jesus o chama e quando Jesus ressuscita, ele não pescou nada. Zero. Então ele é parecido comigo, o Pedro. Eu acho que sou muito Pedro, porque eu já fui à pesca e já desisti. A última vez que fui à pesca, peguei e fui ao supermercado comprar peixe, porque não consegui pescar. E até dei a minha cana ao Lázaro. Acho que foi a ti, não foi, que eu te dei uma cana de pesca. Opa, não vale a pena, eu não consigo pescar nada. Então, e nós, irmãos, ele era o pescador do insucesso, porque ele ia pela sua força. Se alguma coisa isto nos ensina é que ele ia pela sua força. Ele queria recursos na base da sua força, mas quando ele obedecia à voz de Jesus, ele pescava. Assim é a nossa vida. Quando tu obedeces a Deus, quando tu buscas Deus, quando tentas ser correto diante de Deus e diante dos homens, Deus vai guiar-te e dar toda a suficiência. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amado, eu estava a dizer a alguém que está caminhando num novo começo, talvez de trabalhar por sua conta, eu dizia: não trabalhes ao domingo. Se trabalhas de segunda à sexta, quanto muito o sábado, mas não trabalhes ao domingo, porque guarda o domingo para a família, guarda o domingo para estares, para trabalhares, para aprenderes da palavra, guarda o domingo para estar na igreja e honrar Deus, guarda o domingo para a família, porque temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua, e este texto enquadra-se aqui bem. Ser justo não é só ser justo aos nossos olhos. É lutar por ser justo à frente do nosso governo. Diante uns dos outros também. Amém? Deus provê para os que vivem em santidade e responsabilidade e em confiança. Se tu não vives a lutar por uma vida de santidade, se não lutas por ser responsável, se não lutas por viver uma vida em que confias em Deus e o revelas com as tuas ações, como é que queres a bênção de Deus? Deixa-me dizer-lhe um segredo. Só se colhe o que se semeia. Sabia disso? A não ser que se roube aquilo que não é nosso. Só ladrão colhe o que é dos outros. Mas todo aquele que vive por ser justo só colhe o que semeia. Se tu semeias amor, tu vais escolher amor. Semeias fidelidade, tu vais escolher abundância completa. Se semeias ser correto diante de Deus e diante dos homens, diante do Estado, diante de Deus, diante da tua família, tu vais escolher benefícios. A liberdade espiritual, meus amados, é a renúncia para não viver de forma a escandalizar os outros. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus a dar a César, a pagar o seu imposto para não escandalizar ninguém. O texto revela que Jesus tomou uma ação, gerou um milagre sobrenatural,
Um milagre que eu acho que não foi público, porque não se vê isso. Um milagre que Deus fez na intimidade, como Deus quer fazer na nossa casa também, milagres íntimos, milagres que muitas vezes os outros não entendem. Mateus soube e foi o único que explicou isto, foi o único que falou disto. Simão foi o interveniente da pergunta e resposta e foi o interveniente que foi pescar, o tal pescador de insucesso, mas a verdade é que esta liberdade, esta nossa vida livre em Cristo, é para nós vivermos numa atitude de cumprir aquilo que é nossas obrigações. Jesus poderia recusar o imposto, mas decide pagar para não criar tropeço para os outros. Muitas das coisas que eu, como pastor, faço, e muitas vezes coisas que eu luto por permanecer, não têm a ver comigo, têm a ver com os outros. Irmãos, se há uma coisa que eu gosto de pôr os jovens a servir na igreja, é porque os jovens, eles precisam estar ocupados em coisas com Deus, e isso, a alguns, não é a todos, gera um certo temor e leva-os a uma vida mais responsável. Há jovens que perdem também com isso o temor e passam a servir a Deus da forma errada. Mas também há adultos da mesma forma. E nós, como igreja, irmãos, nós temos que aprender que aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, gera impacto na vida dos outros. E gera impactos positivos ou negativos. Jesus estava perante um dilema. Que logo mais nós vemos a pergunta que veio a ele. Que dizes? Devemos dar tributo a César? Vejam que este texto vem aqui e o outro aparece a seguir. Ou seja, são dois momentos distintos. Parece que Jesus quis já adiantar e quis explicar. Não, não é só a Deus que temos responsabilidade. Também temos responsabilidades com o próximo. Temos responsabilidades com o Estado. Temos responsabilidades em servir bem. Então que nós, como igreja, possamos ser os melhores deste lugar. Que toda a cidade possa dizer, uau, gente fantástica, gente que gosta de cumprir, gente que gosta de fazer o que é certo. Jesus poderia recusar porque ele era o dono da prata e do ouro. A verdadeira liberdade espiritual não é egoísta, ela edifica o próximo. Amém? 1 Coríntios 8:9 diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, eu tenho liberdade de viver como eu quero. O livre-arbítrio é algo que eu acredito profundamente. Eu acredito que eu sou livre para fazer o certo ou para fazer o errado. Tudo me é lícito. Eu tenho a possibilidade de vir fazer o que eu quero, mas nem tudo é bom para mim. Tudo é lícito, mas nem tudo gera bênção na minha vida, não edificam. Filipenses 2:4 também traz uma verdade que eu gosto. Cada um não olhe somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Nós muitas vezes não entendemos que o que tu tens não é propriamente teu. Tu és um mordomo daquilo que tu tens. Tu és um cuidador daquilo que tu tens. Irmãos, se há coisas que eu acho triste no nosso planeta, é destruírem o nosso planeta. O nosso planeta foi-nos oferecido como bênção. E o homem hoje consegue fazer todo o tipo de destruição. Anda-se aí engasgados com mosquitos e as bombas a destruírem cidades e países não estão nada preocupados com a poluição. Não é? E se necessário for uma bomba atómica ou bombas químicas, vão por aí andar, não tarda. Porque o homem não tem consciência daquilo que realmente faz ao seu próximo. Cada um, olha o que diz o texto de Filipenses 2:4, não atente cada um para o que é propriamente seu. Ou seja, não vivas só preocupado com o que é teu. Não vivas só absorvendo aquilo que te pertence. Isto é meu, ninguém mexe. Não, mas preocupa-te também com aquilo que é dos outros. É isso que a Bíblia nos ensina. E se alguém quer aprender da palavra de Deus, tem que ser assim. Amém? Liberdade em Cristo deve caminhar com amor e responsabilidade. O outro aspecto que eu gostava de falar sobre o texto que temos a estudar é o domínio de Cristo sobre a criação. O milagre
do peixe revela que Cristo tem autoridade sobre toda a criação. É um milagre. É um milagre que eu quero dizer, amado. Deus tem um milagre para a tua vida. Há dias eu perguntava a alguém que está enfermo: tu ainda acreditas que Jesus pode curar-te? Tu ainda acreditas que Ele pode fazer um milagre? Hoje vamos fazer o funeral do irmão Jacó, amigo Jacó. E eu estava tentando fazer uma meditação que fosse... eu não posso dizer que o Jacó foi fiel durante um grande período da sua vida. Ele conheceu Jesus nesta casa, ele foi batizado nesta casa, ele durante um período da sua história foi um homem bastante fiel dentro da sua capacidade, mas a partir de um determinado momento ele perdeu um bocadinho o rumo, afastou-se da casa do Senhor. Mas o que mais me alegra na vida de Jacó não está na sua doença, que foi fruto dos erros dele. Porque eu vou ter doença, eu também tenho erros, não é isso. Também não é só o facto de ele ter afastado bastante da igreja. Está na oportunidade que Deus lhe deu para se arrepender, para se voltar para Jesus. Fui algumas vezes ao hospital visitá-lo e eu sempre orava com ele. Ainda fui aqui à TMG 2 vezes desde que ele veio. E a última foi no dia que antecipou a sua morte. Acho que ele morreu de madrugada, eu estive no dia anterior. E ele já não conseguia reconhecer-me. Mas impus as mãos sobre ele. Eu creio, irmãos, que este estágio de doença serviu para ele se encontrar com Deus. Porque Deus, na sua multidão de amor, Ele tudo fará para nos salvar. Muitos não conseguem ser muito fiéis na vida, mas na morte reconhecem mais uma vez Jesus. A igreja, irmão, nós temos que ser auxiliadores das pessoas a entrar no céu. Jesus na cruz viu um homem que se arrependeu, que não teve a oportunidade de ser fiel, mas que Deus o salvou. Amados, este milagre me revela que Deus é um Deus que tem autoridade sobre tudo, sobre qualquer situação. Não há nada que Deus não possa resolver. E se alguma coisa Ele me ensina neste texto é que Ele é aquele que pode prover a tua necessidade financeira. Nós hoje estamos concentrados em dinheiro. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Só pensamos em dinheiro. É dinheiro para pagar as contas, é dinheiro para pagar as dívidas, é dinheiro para isto, é dinheiro para aquilo. Parece que a nossa vida é só dinheiro. Parece que Deus já não pode fazer milagres de dinheiro na nossa vida. Deus fez o milagre. Pagou impostos. Não foi para comprar picanha, não foi para comprar um automóvel, não foi para comprar um jumento 0 km na altura, não foi para comprar um camelo, foi para pagar impostos. Deus quer fazer os teus milagres também. Amém? E Ele mostra aqui, o peixe, trouxe o peixe certo, a moeda certa e no momento certo. Amém? Lucas 12:7 diz: até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Jesus conhece-me. Ele tem o domínio sobre mim, sobre a criação, sobre a natureza. Os cabelos da tua cabeça estão contados. Tu não és ignorado por Deus, nem na hora da tua morte. Jesus está lá, pronto a socorrer-te, pronto a proteger-te. Amém? O Salmo 104, verso 14, diz que Deus provê para todas as criaturas, incluindo os peixes do mar. Deus é providencial. Que coisa maravilhosa. Amém? Queria terminar. Suficiência é algo importante, mas ser feliz com a suficiência é mais importante ainda. E há gente que não consegue ser feliz com o que tem. A Bíblia diz que cada um se contente com o que tem. E às vezes nós achamos que para ser felizes temos de ter um belo Ferrari, temos de ter, eu costumo brincar, se o Euromilhões for só 1 milhão ou 2, para que é que me serve 1 milhão ou 2? Para que é que eu quero 1 milhão? Não me dá para comprar uma casa em Paris, não dá para comprar uma casa em Dubai. Eu quero uma em Paris, quero uma em Dubai, quero uma no Algarve, quero uma não sei onde, já que é para ser milionário que saia aí 100 milhões, não é? Há pessoas que não são felizes com o que têm. Irmãos, se não tens casa própria, tens de renda, dá glória a Deus. Se não tens casa de renda, tens uma caravana, dá glória a Deus.
Se não tens bife na mesa, mas tens um arrozinho e um feijão, como dizem os irmãos brasileiros, dá glória a Deus. Porque o problema, irmão, não está no que não tens. Está não sendo feliz com o que tens. E é aí que tu perdes a bênção. Porque há pessoas que quando têm o Ferrari já querem um Lamborghini. Quando têm um Lamborghini já querem o não sei quê. Quando têm os carros todos, uma coleção de carros, já querem um jato. Se não chega ao jato, tem que ter um foguetão para ir à lua. E a pessoa nunca é feliz porque a Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Está escrito, se tu amas o dinheiro e o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. É por tu amares o dinheiro que muitas vezes és avarento, não honras Deus, não honras o próximo, não és fiel com o Estado, não és fiel com Deus. É por causa da avareza, da ganância, da soberba. E deixe-me dizer uma coisa pior. O pobre, quanto mais pobre, às vezes mais avarento é. Há pobres muito avarentos. E há ricos muito generosos. Eu vejo aí gente rica que não tem nada de Deus a dar as suas fortunas para os outros. Um dos homens mais ricos do mundo, estava-me o Diego há dias a partilhar, deu já não sei se 50%, 60% da sua fortuna para obras de solidariedade. Bill Gates dá não sei quantos por cento anuais para ajudar a descobrir vacinas para isto, vacinas para aquilo. E nós? O que é que nós fazemos? E nós? Irmão, há pessoas que são fiéis quando são pobres, agora já é outro assunto, e infiéis quando estão a viver bem. E o que Deus nos quer ensinar nesta manhã é que precisamos de compreender que o sustento, a suficiência e a providência vem dele. E que devemos ser justos diante do nosso Estado e diante do nosso Deus. Só assim poderemos alcançar vitórias muito grandes. Eu acredito em milagres. Eu acredito em coisas sobrenaturais. Eu acredito na provisão de Deus de forma incrível. Diz a Bíblia em Filipenses 4,19, eu creio nisto. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Deus providenciará, suprirá todas as nossas necessidades. O próprio Senhor Jesus tinha uma necessidade. Ele tinha que pagar impostos. E ele pagou impostos por si e até pelo amigo dele, o Pedrinho. Você acredita que Deus quer te abençoar? Ou você acha que isto é só história para contar a crianças que havia uma vez um peixe que sabia nadar e Jesus tinha que pagar o imposto e deu-lhe uma moeda para pagar o imposto? É assim? Não, não é. Jesus, irmãos, ensinou-nos que Ele é aquele que provê a nossa vida. Deixa Deus guiar-te. Eu quero, meus irmãos, dizer-vos uma coisa. Se você se deixar guiar por Deus nas finanças, deixar-se guiar por Deus na sua vida, no seu cotidiano com o seu próximo, se você deixar Deus guiar a sua vida em qualquer área, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela na família, eu quero dizer que os milagres na sua vida vão ser abundantes. Para de ser tacanho. Hebreus 13:5 diz, não te deixarei, nem te desampararei. Deus não nos desampara, irmãos. Eu creio, eu não vou falar, claro que não vou falar isto lá no funeral daqui um bocadinho, a falar nisso, não me posso descuidar. Mas eu creio com todo o meu coração que o irmão Jacó foi para o céu. As poucas conversas que eu tive com ele, não a última, mas a penúltima, que ele já estava um bocadinho, ele já ainda me reconheceu. Eu acredito que ele buscou Jesus. Na última conversa no hospital, ele disse, Jacó, tens orado a Deus, busca ao Senhor. Jesus está aqui contigo. Jesus te ama. E ele estava emocionado. Eu creio que mais alguém visitou, tenha Jesus e possa ter ajudado. Irmãos, isto é ser alguém que preocupa-se com os outros.
Nós temos que nos preocupar com o irmão ao lado. Ter cuidado com o que falamos para que ele não fique escandalizado. Jesus pagou o imposto não porque era obrigado, mas para que ninguém se escandalizasse. Alguém me está a entender? As minhas ações geram impacto nos outros. As minhas palavras podem ser destruidoras de almas. Sabe o que é um anticristo? Um anticristo não é aquele que dizem que vai vir aí o 666 com o número da besta. O anticristo pode ser tu. Quando metes pessoas no inferno, quando desvias pessoas dos caminhos de Deus, quando pessoas se escandalizam por nossa causa. Eu gosto deste texto, sabe porquê? Porque Jesus, nesta pequena situação, Jesus quis mostrar que Ele é Senhor, mas que Ele também é cumpridor daquilo que está estabelecido na terra. Claro que eu não vou obedecer a leis que me mandam negar Jesus. Não vou obedecer a leis que me façam pecar. Isso não. Mas aquilo que está certo, a Bíblia diz que as autoridades são instituídas por Deus, muitas vezes para nos corrigir. Eu não gosto do governo iraniano. Eu não gosto do que vejo, a maneira como eles fazem mal às mulheres. Eu não gosto. Mas Deus é que sabe porque é que está assim. Consequências de ações de homens. Nós estamos sujeitos a ter os mesmos problemas no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa eu sei. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um princípio. Mas obedecer aos homens naquilo que é legítimo. Eu tenho que obedecer. Alguém me ouve? Alguém está comigo? Alguém quer estar de pé nesta manhã? Alguém quer entregar o seu coração a Jesus? Alguém quer dizer, Deus, ajuda-me a ser melhor cidadão, melhor homem, melhor pessoa, para cumprir mais e mais os princípios de Deus, dando a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, pagando a quem tributa, a quem honra, honra, vivendo uma geração. Irmãos, vamos levantar uma geração. A Seir precisa ser a tribo que procure viver de forma justa e correta diante de Deus e diante dos homens. É facto que não vamos acertar em todas, não vamos conseguir ser corretos 100%, mas se conseguirmos ir melhorando, se hoje sou 80% correto e amanhã já for 81%, no outro dia 82%, eu vou atingir o nível que Jesus quer.